Dispositivos em corrente alternada. Assim como os dispositivos em corrente contínua, tá? O dispositivo RLC tem resposta diferente à aplicação de um sinal AC. Bom, em termos gerais, podemos dizer que os três produzem um efeito de reação sobre a passagem de corrente elétrica, devido a uma característica que eles têm que é chamada de impedância, tá? Então essa impedância ela é parecida com a resistência elétrica. A impedância também é medida em ohm, porém seu valor para capacitores e indutores está relacionado com a frequência da rede, tá? Então nós não podemos dizer que uma impedância é uma resistência, tá? A impedância é uma característica de se opor à passagem da corrente elétrica, que tem tanto resistores, indutores e capacitores em corrente alternada. Para resistores, seu valor absoluto é o mesmo da resistência elétrica para resistores, porém para capacitores e indutores vai depender da frequência da rede. Além da impedância, os capacitores e indutores são capazes de defasar as ondas senoidais de tensão e corrente. O que significa isso? Significa que nós teremos aí no resistor tanto a tensão quanto a corrente estando em fase, porém se nós adicionamos um capacitor ao circuito, esse capacitor ele é capaz de defasar a corrente, ele consegue adiantar a corrente em relação à tensão. Então vamos começar aqui pelo resistor. É um dispositivo puramente resistido, tá? Então esse aqui é um resistor ideal, ele é puramente resistivo e para frequências menores do que 5 kHz. Então observe, quando nós estamos trabalhando, nenhum dispositivo ele é 100%, o resistor não é 100% resistor, o indutor não é 100% indutor e o capacitor não é 100% capacitor. Nós vamos já ver isso. Mas para frequências menores do que 5 kHz, nós podemos considerar o resistor puramente resistível. Então, dessa forma, ele não vai defasar a tensão e a corrente, ou seja, nós teremos aqui uma fonte alternada, tá? E aqui nós teremos uma tensão em cima do resistor. A corrente vai ser igual a tensão sobre R, tá certo? E nós não teremos defasamento, tá? Se o resistor for maior do que 1, para o resistor maior do que 1, nós teremos aqui a corrente mais embaixo, ó, mas sem defasagem entre eles. Vocês podem ver que os dois começam aqui no zero, né? Então não há defasagem entre eles. Já o indutor se opõe à fonte, reduzindo assim o valor da corrente I, e as características de tensão sobre ele são determinadas por sua oposição ao fluxo de carga, ou seja, oposição à corrente I, tá? Então, ele vai se opor à corrente I, ou seja, ele vai atrasar a corrente I. A tensão do indutor é diretamente proporcional à frequência angular da corrente alternada senoidal nele e à indutância do enrolamento. O que você vai encontrar lá no seu livro Bolestal, você vai encontrar isso aqui, ó, que essa oposição é igual a causa dividido pelo efeito, tá? Então, nós teremos aqui a tensão, e aí nós teremos passando por ele uma corrente IL, tá certo? Uma corrente alternada IL. Nós teremos aqui um efeito de oposição, que depende de F, da frequência, e de L, que é a indução. Então vamos considerar aqui esse circuito ao lado, tá? Então nós temos aqui uma corrente L dada por Im vezes seno de ômega t, né? Onde ômega é igual a 2πf, e esse F aqui em Manaus, por exemplo, é igual a 60 Hz, né? Aproximadamente 60 Hz. Então nós teremos aqui L igual a Im seno de ômega t. A tensão no indutor será escrita de acordo com as seguintes funções, tá? Então VL vai ser igual a Vm seno de ômega t mais 90, tá certo? Mais 90, ou seja, o que significa esse mais? Significa que a tensão está adiantada da corrente elétrica, tá? Ou seja, a corrente foi atrasada, né? Então você pode pensar dessas duas formas, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, aqui começa a tensão, só que só depois começa a corrente, né? Lembra que a gente sempre anota pelo primeiro semiciclo positivo, certo? Então, ou seja, essa corrente ela está atrasada ou a tensão está adiantada, tá? Então, esse é o efeito do indutor. Você observe que
nós temos aqui, ó, um VL, né, proporcional a VM, tá? Que vai depender da impedância aí do indutor, tá certo? E esse VM ele vai ser igual, esse VM aqui, ó, ele vai ser igual a ômega vezes L vezes o IM, tá? Onde ômega é igual a 2πf, né? Então, na nossa rede, sempre vamos utilizar o F igual a 60 Hz. É dito que no indutor, a tensão está adiantada em 90 graus em relação à corrente, ou a corrente está atrasada 90 graus em relação a este, tá? Então, você pode pensar no indutor como ele adianta a tensão, ou atrasa a corrente, tá? Então, você pode pensar dessas duas formas. Reatância indutiva. Então, essa reatância ela é justamente a oposição à passagem de corrente. Ou seja, a oposição é igual a causa sobre o efeito. A oposição ela sempre é igual a causa sobre o efeito. A oposição é igual a Vm sobre M, né? Então, causa é Vm, efeito IM, tá certo? Está atrasando a corrente. Então, nós teremos aqui, ó, substituindo, né? Nós teremos aqui igual, oposição igual a ômega L, né? Ou 2πfL, tá? Então vocês vão poder usar dessas duas formas. 2πfL, tá? Isso aqui é chamado de reatância indutiva, né? E o que é a reatância indutiva? A reatância indutiva nada mais é que a impedância do indutor, tá? É a impedância do indutor, tá certo? E qual é a unidade disso aqui? A impedância, a unidade é ohms, tá? Porém, não confunda isso com resistência elétrica, tá certo? Isso aqui é impedância. Já o capacitor, para uma determinada capacitância, quanto maior a taxa de variação da tensão entre os terminais do capacitor, maior a corrente capacitiva, né? A gente viu aquela regrinha lá, I é igual a C dV dt, né? Ou, para ficar melhor para vocês entenderem, I é igual a C delta V, né, sobre delta T, né, limite para delta T tendendo a zero, ou seja, ela é igual a isso aqui, ó, mas com delta T muito pequeno, tá certo? Muito pequeno. Então essa é a corrente em cima do capacitor, que a gente viu lá na aula de capacitores, né, em termos diferenciais escrito dessa forma. Então, para uma determinada mudança na tensão do capacitor, quanto maior o valor da capacitância, maior a corrente capacitiva resultante, né? Então, quanto maior esse aqui, maior esse aqui também. Então, nós temos essas duas formas aí, né? Tanto maior a taxa de variação quanto maior a capacitância, nós aumentaremos a corrente. Então, da mesma forma que ocorre na resistência e no indutor, temos no capacitor uma oposição à corrente que depende da frequência da capacitância. Então, nós teremos aqui, ó, de novo aqui a fonte. A oposição vai depender de quem? De F e de C, né? Lá no indutor depende de F e de L. No capacitor depende de F e de C, tá? Lembra que nós estamos estudando corrente alternada, então temos sempre que trabalhar com a frequência. Então, fazendo a mesma análise, né? Fazendo aqui um circuitinho. Nós temos IC, VC, né? Então, o VC, né? Igual a VM seno de ômega T. Se o VC é igual a VM seno de ômega T, o IC é igual a IM vezes seno de ômega T mais 90, né? O que aconteceu aqui, ó? Aqui nós temos a causa, aqui nós temos agora o efeito, né? Então, observe que inverteu a relação aí. Então, o que aconteceu aqui? Ele adiantou a corrente. Ou seja, agora quem é adiantado aqui é a corrente, ou quem é atrasado aqui é a tensão. É o contrário do indutor, tá certo? Então, o indutor atrasa a corrente. Já o capacitor, ele adianta a corrente, tá? Ele adianta. Então, esse M aqui, ó, é igual a ômega C vezes Vm, ômega vezes C vezes Vm, onde o ômega é igual a 2πf novamente, tá? O ômega sempre é igual a 2πf, né? Lembrando que F aqui em Manaus é 60 Hz, né? E o π é 3,14, tá? 3,14. Então, observe o gráfico aqui, ó. Nós temos aqui a corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão. Ó, aqui a tensão, aqui a corrente. O azul é a corrente.
Então ela começa a 90 graus antes da tensão, ou seja, está adiantada a 90 graus. Então você pode pensar dessas duas formas, né? Para o capacitor, IC está adiantado a 90 graus em relação a VC, ou VC está atrasada a 90 graus em relação a IC. Reatância capacitiva, tá? Então, reatância capacitiva é justamente a oposição à passagem de corrente, ou seja, causa e efeito. Observe que nós invertemos aqui, ó, causa sobre efeito, tá? Então, nós teremos isso aqui, ó. Nós teremos 1 sobre ômega C. Então, essa reatância capacitiva é igual a 1 sobre ômega C. Ou, aqui é um Czinho, tá? Desculpa aí, dei uma ajeitada aí no material de vocês. Igual a 1 sobre 2 π FC, né? Lembrando que o π é 3,14 e que o F aqui pra gente é 60 Hz, né? Então, essa reatância capacitiva é a impedância do capacitor, tá? Impedância do capacitor. Tanto o capacitor como o indutor, esses valores dependem da frequência da rede, tá certo? Depende da frequência e dos valores nominais, né? Do capacitor ou do indutor. Então vamos ver aqui um exemplo. A corrente em um resistor de 5 ohms é indicada. Então, I igual a 40 vezes seno de 337T mais 30 graus. Determine a expressão senoidal da tensão no resistor, tá? Então, vamos pegar aqui a lei de Ohm, né? V é igual a R vezes I. Então, V... Então, vou botar aqui. Peraí. Apaga aqui. Então, o V, ele vai ser igual a 5 vezes o I. O I é isso aqui tudinho, ó. 40 seno de 377T mais 30 graus. O V é igual a... Então, vai multiplicar isso aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo multiplicando. Só multiplicar aqui, ó. 200 seno. Ou seja, nós não tivemos aqui uma mudança no ângulo de fase, porque o resistor ele não muda a fase, ele não atrasa nem adianta a corrente, tá? Ele não atrasa, então só é aplicar a lei de Ohm diretamente, tá? Então aqui eu tenho outro exemplo, ó. A expressão para a tensão de um indutor é fornecida a seguir. Então, essa aqui é a expressão para tensão em um indutor, tá? Indutor. Qual é a expressão senoidal para a corrente? Então, quando estamos falando de indutor, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular a impedância do indutor. No passado, a impedância dele aqui, ó, o R é igual a Z, ó, tá? O Z é a impedância, porque estamos falando de resistor. Agora, a impedância desse aqui, ó, a impedância desse aqui é justamente a reatância indutiva, que é o XL. E o XL é igual a ômega L, né? Então, XL é igual a ômega L. Então, quem é o ômega aqui na história? O ômega é esse aqui, tá, pessoal? Então, o V ele sempre vai ser dado aqui, né? Só lembrar da fórmula seno de ômega t mais a fase, né? Então, observe que aqui nós não temos, ó. Você botando ela embaixo aqui, ó. Nós não temos nada aqui, né? Ou seja, a fase é zero, tá? E aqui nós temos 100 igual a V, né? Então, observe aqui, ó. Nós temos aqui o VM 100 e aqui o ômega igual a 20. Tá certo? Então, dessa forma aqui nós temos o 20. E o L? O L é 0,5 H, tá? Então, aqui não tem o valor do L, né? Eu devo ter copiado do livro esse exercício e não devo ter colocado o valor do L. Então, o L, ele é 0,5 H, tá? Então, adicione aí do ladinho aí. Expressão senoidal para um indutor, né? Um indutor de indutância igual a 0,5 Henry. Ou Henry. Eu não sei bem como é que pronuncia isso, não. Mas lá na aula de indutores nós explicamos exatamente como calcular isso e como
como que a gente chega a esses valores aí de indutância, né? Então, por que que existe essa indutância? Então aí, ó, o que que a gente vai fazer? Quer calcular o I, né? Então o I é igual a V sobre R, né? Quando a gente fala de corrente alternada, a gente fala de V sobre Z, né? O Z é a impedância, o Z que representa a resistência aqui na corrente alternada. Então nós teremos aqui o 10, né? E o 100, ó, tá vendo? O 100 que é a tensão máxima aqui, o 100 dividido pela 10. Então nós teremos aqui o IM igual a 10. Tendo o IM, nós vamos pegar o I igual a IM vezes seno de ômega t mais a fase. Essa aqui sempre é a equação da corrente da tensão quando estamos falando o quê? De tensão alternada ou tensão e correntes senoidais, tá? Então por isso que é importante vocês darem uma olhada, darem uma olhada naquele material que eu deixei lá, aqueles links, porque tem muito conteúdo, né? A gente precisa de seno, cosseno, a gente precisa de tudo isso aqui nesse assunto, tá? Ele realmente é um assunto muito complexo, né? Mas que está na ementa, então a gente tem que seguir com o conteúdo programado aí para essa disciplina, certo? Então, ó, no lugar do IM nós vamos botar o 10. A frequência angular é a mesma, né? E agora o importante daqui desse exercício, o mais importante desse exercício aqui é isso aqui, ó. Tá certo? Menos 90, né? Então, por que menos 90? Porque o indutor atrasa a corrente, quer dizer, o indutor atrasa a corrente, né, em 90 graus. O indutor atrasa a corrente em 90 graus, tá? Então, por isso, menos 90. Se fosse um capacitor, professor, se fosse um capacitor, aqui seria mais 90, mas não é um capacitor, é um indutor. Então, é menos 90. Temos aqui outro exemplo, tá? A corrente em um indutor de 0,1 Henry é dada nos itens A e B. A seguir, determine em cada caso a expressão para a tensão no indutor e esboce as curvas V e I. Então, observe, eu tenho aqui a corrente, né? Corrente aqui, ó, A e B. E eu tenho um indutor, ou seja, de indutância 0,1 Henry. Então, eu já coloquei aqui da letra A, tá certo? Então, da letra A, nós temos aqui, ó, primeira coisa, calcular a reatância indutiva, né? Que é XL igual a ômega L, tá? E qual é esse ômega aqui? Então, sempre a função vai ter essa característica, tá, pessoal? Eu vou botar aqui uma letra qualquer aqui, sei lá, X. X vai ser igual a XM vezes seno de ômega t mais a fase. Ou seja, o I vai ser igual a I corrente. Vamos falar de corrente. I vai ser igual a IM seno de ômega t mais a fase de I. O V vai ser igual a VM vezes seno de ômega t mais a fase do V, tá? Então é isso que a gente está falando, ou seja, o ômega ele é igual para todos. O ômega é a frequência angular, o que vai mudar é sempre a fase, dependendo, né? Se for um resistor, a fase nem muda, tá? A fase nem muda. E a principal equação que vocês vão utilizar aqui nessa aula é a lei de Ohm. I é igual a V sobre R, né? Só que aqui nós vamos trocar esse R pela impedância, tá? Que para indutores e capacitores são chamadas de reatâncias. Então aqui, ó, o W, se você olhar aqui, ele tá sempre do lado do T, ó, sempre do lado do T. Então o W é 377, né? E nessa letra A, o ângulo de fase é 0. Então, letra A não tem ângulo de fase. Na letra B, o ângulo de fase é menos 70. Então, calculamos a reatância indutiva, ó, 377 vezes 0,1. Então, nós temos aqui, ó, 37,7 ohms. Tá certo? Já o VM, ele vai ser igual ao IM. Então, o VM máximo, né? Vai ser igual ao I máximo vezes o XL. Tá certo?
Então, o IM é igual a 10. De onde é que eu tirei esse 10? Daqui, ó. Tá? I igual a IM vezes 100. Então, se você observar, né? Nós temos essa fase aqui igual a 0 grau. E o ômega igual a 377 e o IM igual a 10. Você vai ter que fazer essa comparação. Então, nós teremos aqui 377 volts, tá? Quem é esse 377? É o VM. Mas sabemos que no caso de um indutor, a V, né, a tensão está adiantada 90 graus em relação a I. Né? Como eu falei, o I está atrasado, ou seja, o V está adiantado. Então, o V vai ser igual a 377, tá? Que é esse valor aqui, ó. Vezes seno de 377, que por coincidência deu o mesmo valor da frequência, né? T mais 90, né? Mais 90, né? Ou seja, V está adiantado 90 graus, né? Se o I é igual a 10 seno de ômega t mais 0, ó, vocês podem ver que não tem nada aqui, ó, ou seja, é como se tivesse o zero. Então, para a gente botar um V adiantado, ó, o nosso V ele deu 377 seno, né, de ômega t. Eu vou botar ômega aqui, mas esse ômega aqui a gente sabe que ele é esse 377. E aí ele tem que ser 90 graus a mais do que esse daqui, né? Então se esse aqui é 0, o 90 graus a mais vai ser mais 90 graus, tá? Então é isso. Então esses aqui são os dois gráficos, né? Você pode ver que o V começa aqui, ó, em 90 graus, que em radianos é menos π sobre 2. Ele começa bem aqui. Já o IM começa aqui no zero, tá? O I. Então o I começa aqui no zero, né? Então aqui é IM, aqui esse ponto é VM, né? O IM igual a 10 e o VM igual a 377. Aí a letra B eu vou deixar para vocês, tá? A letra B é a mesma coisa, né? Só que, olha só, o importante da letra B é ver essa parte aqui, ó. Você vai fazer aqueles mesmos cálculos, calcular lá o VM, né? Com o IM, ó. Se você observar agora o IM aqui é 7. E aí, quando chegar bem aqui, ó, que é interessante, ó. Aquele lá era 0. Para adiantar 90, ficou mais 90, né? Só que esse aqui, ele não é 0. Ele é menos 70, né? Então, tem que ser 90 graus a mais. Atenção. Ou seja, você vai somar isso aí com 90. Somando os dois, você vai ter menos 70 mais 90. Nós teremos 20 graus, né? Que é esse daqui, ó, tá? Então, ela é dessa forma. Desenhando, você vai ter que ter o 0, vai botar o 20 aqui, tá certo? Ou seja, está adiantado 20 graus o VM e depois temos o IM, tá? Então essa é a forma correta de desenhar as ondas e calcular essas equações em corrente alternada, tá certo? Agora nós temos aqui um exemplo com capacitor, onde nós temos aqui um capacitor de 1 microfarad. E aí a gente pergunta qual é a expressão senoidal para a corrente, né? Faça um esboço das curvas de V e I. Faça um esboço das curvas de V e I, né? Então, vamos lá. A tensão nele é 30 seno de ômega de 400T, ou seja, vamos tirar aqui, ó. Esse aqui é o ômega. Esse aqui é o VM, né? Tensão máxima, tensão de pico. E aí, nós temos que agora calcular, né? Sempre primeiro a impedância, né? Ou a reatância capacitiva. Então, nós vimos que o XC é igual a 1 sobre ômega C. Então, que vai ser igual a 1 sobre, ó, o W. Né? Esse W aqui, esse W na verdade não é nem um W, tá? Isso aqui é a letra grega, né? A letra grega chamada de ômega. Esse aqui é o ômega maiúsculo, tá certo? É o ômega maiúsculo, grego, tá? Então nós usamos ela para indicar frequência angular, tá certo? Essa frequência é relacionada a esses movimentos periódicos aí, senoidais, cossenoidais, etc. Então nós temos aqui o ômega igual a 400 e o capacitor igual a 1 vezes 10 a menos 6, 1 microfarad. Fazendo essa conta, nós chegamos a 2.500 ohms, tá? Isso aqui é a reatância capacitiva, né?
ou a impedância do capacitor. Dessa forma, o I, nós temos aqui o V, né? Queremos calcular o I para esboçar os gráficos das duas curvas, V e I. Então, o I, ele vai ser igual a V sobre XC, que vai ser igual a 30 sobre 2.500, que vai dar 12 miliamperes, tá? 12 miliamperes. Dessa forma, fazendo aí, né? Sempre desse jeito aqui, tá, pessoal? Ó, sempre é isso aqui, tá? Essa daqui é o padrão para você montar dessa forma senoidal. Nós vamos já ver uma forma que é chamada de polar, tá certo? Que é a mais utilizada. Mas por enquanto vamos trabalhar com isso aqui. Então o I, ele vai ser igual a 12 vezes 10 a menos 3, né? Então lembrando, ó, I é igual a IM vezes seno de ômega t mais a fase de I. Então o IM igual a 12 vezes 10 a menos 3 vezes seno. Esse W é igual a 400, né? T. E aí, se você observar que não temos de novo o ângulo, né? Ou seja, se nós não temos ângulos, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Nós não temos aqui o ângulo. Ou seja, aqui é 0 grau. Só que a gente sabe que no capacitor a corrente está adiantada a 90 graus, tá? Então lembre-se sempre que a relação entre capacitor e indutor, elas são inversas, tá certo? O capacitor, ele adianta a corrente. O indutor atrasa a corrente. Ambos em 90 graus. Então dessa forma, o capacitor, ele vai adiantar em 90 graus a corrente em relação a V. Tá? Então, para adiantar 90, tu vai ter que somar 90 aqui, ó. E 0 mais 90 vai dar 90, ou seja, aqui nós teremos aqui o ângulo de fase do I, 90 graus, tá? Vamos estudar agora a resposta em frequência dos dispositivos básicos, né? Que são o resistor, indutor e capacitor. Então, o resistor, idealmente, ele possui a mesma impedância para qualquer frequência. Então, nós acabamos de ver, eu acabei de falar para vocês, né? Porém, na prática, é possível verificar algumas distorções em altas frequências. Então, ou seja, para frequências até 5 kHz, tá? Temos a impedância igual à resistência, né? Mas para potências maiores, nós temos aí algumas distorções, né? Então, por isso, vocês já podem ver que nós temos aí alguns problemas, já começam a aparecer com frequências de Wi-Fi, do aparelho 4G, 5G, tá? E aí nós temos que ter circuitos para corrigir essas distorções, tá certo? O indutor, a uma frequência de 0 Hz, o indutor assume as características de um curto-circuito. Com frequências muito altas, as características do indutor se aproximam de um circuito aberto, tá certo? Então, o que significa a frequência de 0 Hz? Significa a frequência de 0 Hz. Significa que nós estamos trabalhando com corrente contínua, tá, pessoal? Corrente contínua. E que significa a frequência é muito alta, significa corrente alternada, tá? Então aqui, ó, CC, que CA, né? Agora eu vou ter um detalhe aqui que é aproximadamente, tá, pessoal? Aproximadamente. Já o capacitor, ele é o inverso do indutor. Em corrente contínua, né, 0 Hz, ele se comporta como um circuito aberto. Em corrente alternada, né? Corrente alternada, ele vai ser um curto, tá? Lembrando sempre a frequência muito altas. Fatores que afetam os dispositivos básicos. Na prática, resistores, capacitores e indutores são afetados por intensidade da corrente, temperatura e frequência, tá? Então, tem corrente, temperatura e frequência. Isso acontece porque os três, na prática, sempre possuem resistência ôhmica, capacitância e indutância, conforme os modelos reais apresentados. Então, nós temos aqui, ó, esses daqui são os modelos reais apresentados, tá? Você lembra que eu falei puramente capacitivo, puramente indutivo.
Então o que é isso aqui? Isso aqui é um resistor real. O resistor real, ele é representado por isso aqui, ó. Tá? Nós temos um negócio que é chamado de capacitância parasita, tá? Parasita, tá certo? Capacitância e indutâncias parasitas, tá? Já o indutor real é representado dessa forma, então, e o capacitor real é representado dessa forma, tá certo? Então observe, você nunca consegue ter um dispositivo puramente resistivo, nem puramente capacitivo, nem puramente indutivo, tá? Na prática, essas são as representações. Então, se você está trabalhando com um circuito eletrônico que trabalha com altas frequências, principalmente, você tem que considerar esse modelo real, tá? Então, se você chegar um dia a trabalhar com telecomunicações, com antenas de celulares, etc., você vai ter que usar esses modelos reais, tá certo? Vamos ver aqui um exemplo. Em frequência, a reatância de um indutor de 200 mH corresponde ao nível de resistência de um resistor de 5 kΩ, tá? Então, em uma determinada frequência aí que a gente não sabe qual é, esse resistor de 200 mH, ele vai ter o ZL, né? Ou XL igual a 5 kΩ, tá? Então, a frequência, né? Então, só lembrando aí, bugou meu cérebro aqui. O XL, ele é igual a 2π FL, tá? Então, guardem bem isso. XL é igual a... E o XC é igual a 1 sobre 2π FC, tá certo? Então, basicamente é isso, né? Então, aqui a gente tá falando de indutância. Então, XL, 2π, π é quanto, pessoal? 3,14. E aí ele quer saber o F, né? E mais o L a gente tem. O L é esse daqui, ó. E o XL a gente tem também. O XL é esse aqui, ó. Então tá aqui, ó. Vamos ver aqui se ele fez aqui. XL igual a 2πfL. XL, ele já botou direto aqui, ó, o R, tá? Então deixa eu fazer aqui que tá meio confuso essa solução aqui do livro. Peguei um resolvido do livro. Vou fazer aqui. Vamos lá. Então, XL é igual a 2πfL. Só que o XL aqui ele quer saber qual é o valor de F para chegar nessa resistência aqui do resistor de 5K, né? Então aqui é 5 vezes 10 a terceira é igual a 2π. Quanto é que é π? 3,14 vezes F vezes L. Quanto é que é L? É 200 mili, que é 10 a menos 3, né? Então o F ele vai ser igual a 5 vezes 10 a terceira dividido por 2 vezes 3,14 vezes 200 vezes 10 a menos 3. Então você vai pegar a sua calculadora científica e vai fazer essa conta e vai chegar na frequência de 3,98 kHz, tá certo? Em que frequência um indutor de 5 mH terá a mesma reatância de um capacitor de 0,1 microfarad? Então, em que frequência, né? Então, ó, ele está querendo que frequência nós teremos isso. Em que frequência nós teremos isso, tá? Então, só igualar os dois, ó. XL igual a XC. 2πfL é igual a 1 sobre 2πfC. E aí nós teremos aqui, ó. 2πfL vezes... Esse aqui vai passar multiplicando, né? 2πfC é igual a 1. Então, nós teremos aqui, ó, 4 π ao quadrado, né? 2 vezes 2, 4, π vezes π ao quadrado. F vezes F ao quadrado. LC igual a 1. E o F é igual a 1 sobre... O F ao quadrado, né? Igual a 1 sobre
4π ao quadrado LC, né? Que é o que está aqui. Ou seja, o F vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre 4π ao quadrado LC, tá? E isso aqui é muito importante, tá, pessoal? O nome dessa frequência aqui é chamada de frequência de ressonância, tá certo? Frequência de ressonância entre um capacitor e um indutor, tá? Isso aqui é muito utilizado em antenas de sintonia, de sinais UHF, VHF. Então você vai pegar a sua calculadora e vai substituir os valores aí, tá? 4 vezes 3,14 ao quadrado, vezes o L, que é 5 vezes 10 a menos 3, vezes o capacitor, né? Que é 0,1 vezes 10 a menos 6. E aí você vai fazer essa conta e vai achar a frequência aí no seu caderninho. Lembrando que sempre calculadora científica, tá? Que nesse ponto não temos como fazer cálculo na mão, com tabela, com nada. Tem que usar calculadora científica direto, tá? Já tem que estar... Aqui nessa fase do curso de eletricidade, você já tem que estar já trabalhando muito rápido com calculadora científica, tá certo? Potência média e fator de potência, tá? Então vamos estudar aqui uma coisa muito interessante que você provavelmente vai ouvir muito aí no Distrito Industrial, né? Um negócio chamado fator de potência, que o pessoal fala assim como se fosse uma coisa de outro mundo, mas vocês vão ver que é uma coisa bem simples. Em um sinal AC, a potência é fornecida à carga a cada instante de tempo na curva de tensão corrente, exceto quando está cruzando o eixo, ou seja, bem aqui, ó. Né? Aqui a tensão é zero, potência é igual a V ao quadrado sobre R. Se o V é zero, a potência é zero, tá? Então é isso que ele está falando aqui. Não importando o sentido da corrente ou polaridade da tensão, não existe potência negativa, tá certo? Então, potência está relacionada à energia, tá, pessoal? Energia, aquela energia que você utiliza, que vira um valor que você tem que pagar para a concessionária, tá? Então não existe potência negativa porque não existe energia negativa, tá certo? Não existe energia negativa, não existe potência negativa também, tá? Então aqui nós temos aqui vários exemplos aqui, tá? Em cada ponto, como que seria a representação de um circuito CC, tá? De corrente contínua aqui, ó. Nesse ponto seria isso, nesse ponto seria assim, nesse outro ponto seria assim, ó, 0 volts igual a zero, potência igual a zero, né? Como ele falou aqui. E nesse ponto aqui seria isso. Então, 8 volts aqui nós não usamos menos 8, nós usamos positivo, porque não existe potência negativa. Embora a corrente e a tensão revertam o sentido e a polaridade respectivamente, a potência fornecida à carga resistiva a cada instante de tempo. O valor médio da curva de potência ocorre em um nível igual a Vm vezes Im sobre 2, ou seja, tensão de pico, corrente de pico dividido por 2. Se substituirmos nessa equação o valor de pico, teremos isso aqui, ó, potência média é igual a VRMS vezes IRMS, né? Vezes IRMS, ou seja, potência média é igual a tensão eficaz vezes a corrente eficaz, né? Que tensão é essa, professor? Que corrente é essa? É a tensão e a corrente que você mede com o seu multímetro, tá certo? Você bota ele na escala AC, mede a tensão na tomada. Essa tensão é a tensão VRMS. Você abre o circuito ou usa um alicate amperímetro e mede a corrente alternada. Essa corrente que vai mostrar ali é a corrente RMS, ou corrente eficaz. Se você multiplicar os dois, você vai ter a potência média do circuito. Então aqui nós temos, ó, um valor já usando uma matemática mais avançada, tá? Que considera aquelas funções lá que a gente está vendo de corrente e de tensão. Aqui nós multiplicamos as funções, né? Então, para a gente fazer essa conta aqui, ó, isso aqui é a potência instantânea, tá? Então, potência fornecida a cada instante de tempo.
Desculpe. A potência instantânea, fornecida a cada instante de tempo. Então, basicamente, você vai multiplicar os dois, ó. Tensão e corrente, né? Onde a tensão tem a fase V e θV, né? E a corrente tem a fase θI, tá? E aqui, ó, esse produto, ele incorre numa... você vai utilizar uma série de produtos aí de funções trigonométricas para chegar no valor abaixo, tá? Então eu não vou fazer aqui, tá certo? Vocês não precisam saber exatamente como fazer isso, tá? Porque nós vamos já ver um método que é chamado de método polar. Esse sim vale a pena explicar, tá? Porque isso aqui exige muita matemática para fazer isso aqui, tá certo? E eu não vou perder esse tempo aqui. E também acredito que não será tão importante para vocês, né? O método polar é muito mais simples, nós vamos já trabalhar com ele e vocês vão ver a eficiência do método polar, tá certo? Resolvendo essa conta aí, nós teremos aí, tá? Se a gente resolver essa conta, nós teremos que a potência média ou real será dada por Bm vezes m vezes cosseno de θ, tá? Onde, reescrevendo isso aí, tá certo? Reescrevendo isso aí, a gente, em termos de valor eficaz, nós teremos que a potência é igual a VRMS vezes RMS, que é aquela tensão e aquela potência que você lê, né? Vezes esse cosseno de θ, tá? E que θ é esse? Bom, esse θ nada mais é que a defasagem entre tensão e corrente. A defasagem entre tensão e corrente. É chamado de fase entre V e I, né? A defasagem entre os dois. Tá certo? Então, isso daqui que é o fator de potência, tá certo? O fator de potência, tá? Então, o fator de potência. Então, você vai abrir lá uma tarjeta do motor, vai estar escrito lá, fator de potência igual a 0,8. O que significa isso? Significa que quando aquele motor está trabalhando, a defasagem entre a tensão e a corrente dele, o cosseno do ângulo vai dar 0,8, tá certo? 0,8. E aí, qual é o ângulo, professor? Calculadora científica, né? Lembrando que nessa fase do curso você já tem que estar muito experiente em utilização de calculadora científica. Potência média em RLC. Em um circuito puramente resistivo, VI estão em fase. VI estão em fase. Então nós já vimos isso, né? Então nós temos isso aqui, ó. Tá certo? Na verdade nós temos todas essas equações, tá? Todas as equações para o resistor, pessoal, não muda nada. Não muda nada. É isso mesmo. Não muda nada. A diferença é que nós usamos aqui os valores eficazes, né? Aquele valor que você mede lá com alicate amperímetro, né? É aquele valor que em AC corresponde a um gasto em DC, né? Que eu já expliquei para vocês aqui no começo do vídeo. Mais para frente. Então são as mesmas equações de potência. Em um circuito puramente indutivo, θ igual a mais 90 graus. V é adiantado 90 graus em relação a I, tá? Então, circuito puramente indutivo, θ igual a mais 90. Circuito puramente indutivo, o que acontece, pessoal? A tensão é adiantada de 90 graus, né? Então, você vai botar o cosseno de mais 90. Então, vai dar 0. 0 watts. A potência média, ou potência dissipada por um indutor ideal, sem resistência associada, é 0. E se for um capacitor? O capacitor, o θ é menos 90, né? Então, aqui você vai botar 90 de novo, porque o θ ele é um módulo, né? Então, módulo de menos 90 é mais 90. Então, cosseno de 90 vai dar 0 também. Ou seja, a potência média para um capacitor ideal é 0, tá? Então, observe, resistor é isso, capacitor ideal e circuito puramente indutivo ou puramente capacitivo, a potência média é 0, tá, pessoal? Exemplo, calcule a potência média dissipada em um circuito no qual a corrente e a tensão de entrada sejam dadas por P igual a Vm vezes Im sobre 2, que é igual a 10 vezes 5 sobre 2, que é igual a 25
watts, tá? Ou, né? Então, ó, eu tenho aqui a corrente e atenção. O R é igual a Vm sobre M, que é igual a 2 ohms, tá certo? O P é igual a VRM ao quadrado sobre R, que vai dar 25 watts, ou IRM ao quadrado sobre vezes R, que vai dar 25 watts. Então, deu tudo igual, né, pessoal? Deu tudo igual. Por que deu tudo igual? Porque estamos falando de resistor, tá? Resistor. Como que eu sei isso? Ele deu aqui, ó, o I e o V, né? A pergunta é, aqui não é o mesmo ângulo? Se é o mesmo ângulo, ou seja, não existe defasagem, ou seja, o θ, que é igual ao módulo de θv menos θi, vai ser igual ao módulo de 40 menos 40. Que vai dar um módulo de zero, que vai dar zero, ou seja, estamos falando de resistores, tá? Resistência. Fator de potência. Na equação de potência líquida, se θ é igual a 90, a potência é mínima, nula. E se θ é igual a zero, a potência é máxima, não importando os valores de I e V. Devido ao tamanho e importância do circuito elétrico, o fator cosseno de θ é chamado de fator de potência, ou FP, tá? FP. O FP é igual a cosseno de θ, ele é igual a P sobre VRMS vezes IRMS, tá certo? Quando a corrente está adiantada em relação à tensão aplicada, dizemos que a carga tem um fator de potência adiantado. E quando a corrente está atrasada, dizemos que o fator de potência está atrasado, tá? Então, corrente adiantada, fator de potência adiantado. Corrente atrasada, fator de potência atrasado. Resumindo, os circuitos capacitivos têm um fator de potência adiantado e os circuitos indutivos têm um fator de potência atrasado, né? Tem fator de potência atrasado. Determine o fator de potência e diga se estão atrasados ou adiantados. Então aqui, ó, eu tenho uma corrente elétrica aqui, ó, indo para a carga. E aqui eu tenho a tensão aqui da carga, tá? Então observe que aqui já de cara eu vejo que os ângulos são diferentes, ou seja, eu já sei que estão defasados, né? Eu já sei que estão defasados. Então, se a gente fizer isso aqui, ó, fator de potência 40 menos 20, ó, 40 menos 20, nós teremos 60 graus, né? Ou seja, 0,5 adiantado, tá? Adiantado. Já nesse aqui, ó, nós temos o V e o I. Agora o que aconteceu com o I? Agora quem está adiantado é o V, ó, né? O I está atrasado porque ele é menor do que esse aqui, ó. Então, fazendo a conta aí, diminuindo os dois, tá? Nós teremos 50 graus, ou seja, 50 graus, né? Cosseno de 50 é igual a 0,64, ou seja, fator de potência 0,64 atrasado, tá? Então, resumindo, se a corrente está adiantada, ó, esse é maior do que esse, né? O fator de potência é adiantado. Então, só diminuir os dois e tirar o cosseno que nós chegamos no valor, tá? Lembrando que é a diminuição em módulo. Aqui, se tiver atrasada, né? Vai ser atrasado, tá? Mas o cálculo é o mesmo. E aí eu tenho essa letra C, né? Aqui nós temos aqui o I eficaz igual a 5 e o V eficaz igual a 20. E a potência igual a 100 watts, né? Ou seja, se a potência é igual a 100 watts, nós estamos falando que é a própria multiplicação dos dois, né? Nós estamos falando de um resistor, tá? Então o fator de potência no resistor ele é 1, tá certo? Então qual que é o ideal? Qual que é o ideal no circuito aí na indústria para você corrigir esse fator de potência, né? Lembrando que esse fator de potência ele vai estar relacionado à potência, ao gasto de energia reativo, né? Dessa potência reativa.
Para sorte da gente, consumidores residenciais, a concessionária não cobra essa potência reativa, tá? Não cobra. Mas das indústrias eles cobram. Então por isso que vocês vão ver nas indústrias um negócio chamado de banco de capacitores, né? Porque geralmente a indústria tem muitos motores. Motores têm bobinas, ou seja, tem circuitos indutivos. Então para você equilibrar o fator de potência, para deixar ele mais próximo possível de uma resistência, né? Para não pagar essa potência reativa a mais, você coloca um negócio que a gente chama de banco de capacitores, tá? Banco de capacitores para corrigir o fator de potência. Tem que tentar chegar o mais próximo aqui da resistiva, né? Quando não está nem atrasado e nem adiantado.